Essa reunião é uma reunião bastante importante. É uma reunião estratégica para nos alinharmos com o propósito de Deus, com aquilo que Deus está fazendo. Eu gosto demais dessa reunião de terça-feira, que nós sempre chamamos de TADEL, Treinamento Avançado de Líderes. E é uma reunião onde nós buscamos, de fato, conhecer bem o coração de Deus, para que nós possamos ser bem-sucedidos na nossa tarefa aqui de edificar o reino de Deus. E hoje eu estou aqui, meu primeiro TADEL de 2020, junto com vocês. Eu estou bem emocionado de estar aqui, né? Espero que vocês também. Estou muito feliz de estar aqui. E eu queria hoje não trazer uma pregação, mas eu queria contar um pouquinho de história aqui. A nossa história, a história da nossa igreja. É uma honra muito grande, nesse tempo todo, poder trabalhar e ver líderes tão maravilhosos sendo levantados aqui, os pastores, especialmente o pastor Cleito e o pastor Alu, que são pastores dessa igreja, que têm pastoreado esse rebanho de uma forma tão excelente. Foi muito bom vê-los crescer, se converter e crescer conosco. E um pouquinho antes até deles chegarem, nós começamos a igreja em 1992. Um grupo de jovens, alguns ainda estão aqui, né? Eu e a Márcia, e mais alguns que estão por aí, Roberto e alguns irmãos. Nós éramos baruerienses, né? Morávamos aqui em Barueri. Na verdade, eu era de Carapicuíba, né? Morava em Carapicuíba, mas trabalhava aqui. E depois que eu me casei, eu mudei para Barueri. Quantos de Carapicuíba estão aqui? Aleluia, glória a Jesus. Nós amamos Carapicuíba. Aí as Vanessa, segura que 2020 nós vamos revolucionar aquele lugar lá, em nome de Jesus. Tenho convicção disso. Nós sempre profetizamos, já tivemos muitas reuniões lá, antes até da igreja existir. Mas em 92, efetivamente, nós inauguramos a igreja depois de um período de loucuras, né, que nós fazíamos aqui como os jovens, nesse bulevar, que não era o bulevar antes, né, não tinha o rio estava aberto, e a gente gastava muitas horas dos nossos finais de semana, junto com os jovens aí nesse lugar, e Deus nos deu muitas experiências. E nessa época, nós vimos muitas pessoas se convertendo, e nós não tínhamos assim, éramos jovens sonhadores, não tínhamos um projeto claro de igreja. Nós vamos plantar uma igreja. Nós simplesmente estamos vivendo a nossa juventude, servindo ao Senhor, consagrados ao Senhor. Mas efetivamente em 92 a igreja foi inaugurada. Em 93 eu me casei, né, com essa mulher maravilhosa aqui, a Márcia, e depois de Jesus foi a melhor decisão da minha vida, e eu reafirmo isso, e eu falo isso não é da boca para fora não. Meu Deus, como eu sou feliz e como Deus me abençoou com a esposa que eu tenho, que nesse tempo todo suportou as minhas loucuras, até de ir para o Japão comigo. Ela topou, se arrependeu quando chegou lá, né? Falou, o que eu vim fazer aqui? Falei, tarde demais, a passagem foi só de ida. E nesse tempo todo nós temos vivido e visto tantas coisas que Deus tem feito. Aí nós nos casamos em 93, e a igreja continuou. E nós tínhamos sonhos de fazer coisas grandes, de ver essa cidade toda impactada. O Cleiton chegou nessa época, 95, né? O Cleiton e a Lu chegaram na igreja. Nós estávamos num prédio lá em cima, na Campos Sales, um prédio que nós tínhamos comprado na época. E eu me lembro que a igreja começou a crescer, começou a ficar cheio aquele lugar. E eu comecei a sonhar em ter um prédio no ponto central. Eu comecei a procurar. A gente era duro, não tinha dinheiro para nada, mas tínhamos sonhos e grandes sonhos. E eu me lembro que nessa época nós fomos procurar prédios. Aliás, eu estava procurando prédio e eu achei um prédio. E nós tínhamos os líderes da denominação a qual nós pertencíamos. Eu falei para eles, achei o prédio que encaixa para a igreja, é perfeita a oportunidade. E eu trouxe esse irmão para olhar esse prédio. E esse prédio vocês conhecem. Antigamente era Alfa Castelo, né? Hoje mudou, acho que é a Universidade de Barueri. É a Universidade de Barueri, né? Que tem ali em cima da Castelo, um prédio bem grande. Eu era muito modesto, falei, aqui tá bom para começar. Cabia acho que umas 3.000 pessoas lá na época. E eu me lembro que eu levei um irmão lá, ele olhou para mim e falou, quantos habitantes tem em Barueri? Na época, se eu não me engano, tinha 120.000 pessoas. Eu falei, tem 120.000. Ele falou para mim, puxa, mas
um prédio desse tamanho, uma cidade de 120 mil pessoas. Ele falou, uma igreja grande aqui em Barueri, uma igreja forte aqui em Barueri, no máximo 500 pessoas. Para que você quer um prédio de 3 mil? Eu era jovem, cheio de sonho. Naquela hora, parece que alguém furou o balão e eu me acomodei e falei, puxa, então, desculpa, estou pensando grande demais. Eu voltei para o nosso predinho ali, nós nos acomodamos ali, e ali nós continuamos fazendo a obra de Deus. E na minha cabeça ficou formatado esse número, esse tamanho. Uma igreja grande em Barueri, é uma igreja de 500 pessoas. Era a visão que eu tinha. No ano de 2000, eu fui fazer uma viagem para os Estados Unidos, uma conferência, num congresso na minha empresa, no ambiente. Eu fui fazer um congresso lá e passei uma semana, aliás, 15 dias nos Estados Unidos. Na volta para o Brasil, eu peguei o avião em Los Angeles e vim até Houston, no voo local. Em Houston, estava pegando o voo para o Brasil. Muitos já ouviram essa experiência, mas eu quero repetir isso aqui. Nesse dia, foi em outubro de 2000. Eu cheguei em Houston e olhei no meu relógio, faltavam 2 horas para o meu avião sair. Então, aquele tempo que você tem entre um voo e outro, eu falei, vou dar uma volta por aqui. E comecei a andar. Quando eu comecei a andar, me deparei com o relógio do aeroporto. E no relógio do aeroporto, faltava praticamente 5 minutos para o meu voo sair. E eu fiquei assim, alguns segundos em conflito, né? Quem está certo, esse relógio ou o meu relógio? Até que eu me toquei, eu não sabia, tinha fuso horário. E na verdade já estava na hora do meu voo sair. Eu fui correndo, consegui entrar no voo, fui o último a entrar, graças a Deus as malas já estavam lá, porque já foi direto do voo local para o internacional. Eu sentei naquela poltrona assim, agradecendo a Deus por não ter perdido o voo. Fiquei pensando, meu Deus, já precisa se eu ligo para a Márcia. Falo, perdi o voo, vou ficar mais um dia aqui. Eu estava desesperado para chegar em casa. E quando eu sentei no avião, Deus começou a falar comigo. E eu nunca mais vou esquecer. Deus falou sobre a diferença entre o tempo de Deus e o tempo do homem. Ali naquele momento Deus falou para mim a respeito do Kairos, que é o tempo oportuno de Deus. Deus falou para mim claramente, olha para o meu relógio e não para o seu relógio. Eu tenho um plano. Eu me lembrei do que Jesus fala em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Naquele momento Deus falou claro comigo, quem disse para você que uma igreja grande em Barueri, uma igreja forte, é uma igreja de 500 pessoas? Quem disse isso para você? E ali Deus começou a abrir a minha visão a respeito de um projeto muito maior, de voltar, não ter um projeto baseado em números, mas ter um projeto baseado no coração de Deus. É muito diferente. Eu comecei ali a pensar, a meditar sobre isso, mas nós não tínhamos estratégia, nós não tínhamos visão, eu não me sentia um líder qualificado, capacitado, eu não sabia a direção que eu devia dar para a igreja. Eu confesso que nesse tempo nós tínhamos passado por muitas dificuldades, por muitos problemas denominacionais, por muitas situações. Eu tinha uma chama no meu coração, mas eu não tinha direção nenhuma. Mas eu comecei a buscar de Deus. Eu orei de outubro de 2000 até outubro de 2001. Outubro de 2001, eu participei da primeira conferência do MDA em Santarém. Foi a primeira vez, eu nem sabia que existia Santarém. O pastor Samuel da Betsaida, que ouviu falar numas fitas cassetes que o pastor Eibe estava pregando, ele anunciando a primeira conferência do MDA, não sabia o que era Santarém, não sabia quem era o pastor Eibe, muito menos o que era o MDA. Mas eu senti no meu coração que eu tinha que ir, nem que fosse para turismo. Falei, vou lá. E fui. Cheguei lá em Santarém e fomos acomodados no hotel e começou a primeira conferência do MDA numa terça-feira de manhã. Naquele dia, irmãos, e por coincidência, também era outubro, um ano depois daquela experiência que eu tive no avião nos Estados Unidos. Foi exatamente um ano depois. Eu sentado naquele lugar, eu comecei a ver o pastor Eibe e muitos pastores ali ministrarem a respeito da visão do MDA. Conheci a Igreja da Paz. Naquela época, a Igreja da Paz, uma cidade que naquela época era o mesmo tamanho, a mesma população de Barueri tinha lá, e a igreja tinha 20 mil pessoas. E o pastor Eibe falando lá, aqui em Santarém, nós dizemos o seguinte,
Se quem se insistir, quiser para o inferno, que vai ter que se mudar de Santarém, porque essa cidade é do Senhor Jesus. Eu vi essas coisas, isso começou a queimar no meu coração. Eu confesso que eu comecei a ficar em crise, numa santa crise naquela época. Deus começou a queimar no meu coração com fogo, e isso trouxe uma emoção, uma enxurrada de emoção no meu coração naquela época, que eu não tinha como explicar. Eu me lembro que eu estava com o pastor Samuel, da Betsaida, estávamos no mesmo quarto. Eu lembro que um dos dias eu fui pro quarto do hotel com ele, tinha um passeio programado para Alter do Chão, e eu estava me debulhando de chorar, porque Deus estava me visitando, falando comigo, quebrando conceitos, mudando a estrutura do meu coração. E eu falei para ele: Samuel, eu não tenho condição de ir para esse evento. Ele falou: Gumer, mas enxuga as lágrimas aí, vamos lá, a gente precisa ir. Eu falei: eu não consigo, não dá. E eu fiquei um tempo no quarto, ele me convenceu, eu fui para o Alter do Chão, mas eu não via graça em nada, porque Deus estava falando aqui dentro. Deus estava inserindo uma visão, um sonho. Eu me senti naquele dia, talvez como Noé se sentiu no meio daquele povo perdido. Deus chama Noé e dá um projeto para ele. Deus imprime no coração dele o projeto de uma arca. Ou assim como Deus que chamou Moisés lá no monte, e Deus imprimiu no coração de Moisés um sonho. E ele tinha que transmitir aquilo para as pessoas, então parecia um peso demais até para mim, mas aquilo mudou meu coração. Eu voltei para Barueri com um projeto no meu coração, mas não era o meu projeto, era um projeto de Deus. Eu comecei a sonhar com isso, começamos a trabalhar, começamos a transicionar a igreja para sermos uma igreja em célula. Isso aconteceu em 2000, praticamente no começo de 2002, nós começamos esse processo. E Deus foi fazendo coisas incríveis, nos dando líderes maravilhosos. Eu me lembro do primeiro encontro com Deus que nós tivemos. Acho que foi no primeiro encontro que o Maurílio se converteu, né, Maurílio? Acho que foi no primeiro encontro com Deus. Nós estávamos eu acho que, se eu não me engano, a parte fizemos de homens e mulheres separados, mas no mesmo sítio. E eu sei que dos homens nós estávamos em 10 trabalhando, né? O Cleito, o Rogério, o Júnior, eu não lembro quem mais, mas éramos em 10 para fazer tudo naquele encontro. Mas nós vimos Deus fazer milagres. O Maurílio mesmo chegou chapadaço lá, e saiu de lá batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas, né? Um clamor que eu sabia que tinha no coração da Vivian, e antes do coração da Vivian, no coração do Vitor, né? Deus fazendo milagres, a gente viu tudo isso acontecer. Então, irmãos, isso foi criando um embalo desse fogo no nosso coração. Isso foi até 2008. Até 2008. 2008 eu comecei a me sentir um pouco frustrado. 2008 eu senti: Deus, parece que a coisa está devagar, parece que ficou devagar, parece que ficou muito pesado, parece que a gente não consegue avançar. Nessa época nós estávamos lá em cima no Tupãssi. Quantos são dessa época lá do Tupãssi? Amém. Nós estávamos lá no Tupãssi, naquele galpão, mas eu nunca disse isso para a igreja, mas eu cheguei a uma crise pessoal, que eu cheguei a orar para Deus. Falei: Deus, será que eu sou sonhador demais? Que eu tinha ouvido algumas coisas, até algumas pessoas falarem, e parecia que eu tinha assim mania de grandeza, sabe? Megalomaníaco. Parece que você está sonhando demais. Então, de novo, assim como aconteceu quando aquele pastor chegou para mim e falou: uma igreja grande em Barueri, uma igreja de 500 membros. Nessa época de 2008 nós já tínhamos mais do que isso, mas eu sentia, parece que se acomoda naquilo que talvez é o seu chamado e tudo mais. E eu fui orar, passei um tempo orando, e eu me lembro que eu estava em Goiânia, quando nessa crise eu orei para Deus, e Deus falou uma coisa comigo que nunca mais saiu do meu coração. Passou a ser um princípio no meu coração. E o que Deus falou para mim é o seguinte: Gumer, não são os sonhos que estão grandes demais. A questão é o nível de consagração que não está compatível com o nível do sonho. E Deus me deu uma visão, como uma imagem como de uma árvore. A gente vê o caule da árvore enorme, mas a gente não tem ideia da profundidade dessa raiz. A árvore, ela vai crescendo proporcionalmente ao avanço e ao aprofundamento da raiz, senão ela cairia. E Deus falou muito forte isso comigo. Você está querendo crescer, você está sonhando com tudo isso. Esses não são sonhos grandes demais, porque esse é o sonho do meu coração. Mas a sua parte é buscar o aprofundamento das raízes, para que essa árvore não caia. Eu falei: agora entendi.
Então eu não tinha que diminuir os sonhos, eu tinha que aumentar o nível de consagração. E foi isso que nós buscamos fazer diante de Deus. Foi uma época que nós começamos a orar muito mais. Foi a época que nós começamos a jejuar muito mais, né? Nessa época nós fazíamos tantos jejuns. Lá, acho que 2 vezes por ano a gente jejuava e tudo mais. Eu lembro das orações que nós fazíamos de madrugada. Não sei quantos lembram disso, a gente ia de madrugada lá no Tupãssi e ficava rodando, orando. Tudo isso era fruto exatamente desse clamor que Deus colocou no nosso coração, de que o nosso nível de consagração tinha que se aprofundar para que essa árvore crescesse. E de fato nós começamos a ver esse crescimento, e 2010 foi quando nós mudamos para esse prédio. E 2010... quando nós também viemos para esse prédio, foi uma loucura completa. Porque não sei quantos conheceram esse prédio aqui antes de ser a Paz Church, ou a Igreja da Paz. Era um negócio, aliás, não só esse prédio, mas toda essa parte aqui era completamente detonada, abandonada. Esse prédio aqui era um lixo, literalmente um lixo, né? Com infiltração, paredes rachadas. Era um lixo total. E nós viemos aqui para alugar esse prédio. Só que a reforma desse prédio, só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos na época 12 mil reais em caixa. Acho que o Cleiton lembra mais detalhes. 12 mil reais em caixa. Mas só para a reforma desse prédio, sabe quanto nós gastamos na época? Nós não tínhamos isso, a gente tinha 12 mil e eu não lembro a arrecadação, mas o valor que nós tínhamos mensal de arrecadação praticamente não cobria o aluguel. Só que nós fizemos uma proposta, conversamos com o proprietário, o máximo que a gente conseguiu, ele deu 3 meses de carência para a gente reformar o prédio. E na época era 24 mil reais de aluguel. Nós não tínhamos nem 24 mil para pagar de aluguel, tínhamos 12 no caixa. Mas a reforma na época ficou em 700 ou 750 mil reais. Para deixar o prédio, não lindo como está hoje está maravilhoso, mas para deixar o prédio habitável. Só que é louco, se fizesse as contas, não fecha. De jeito nenhum, é loucura. É loucura. Mas Deus falou conosco. E graças a Deus, Deus me deu um time na época de pastores loucos também, que apoiaram. Eu lembro que o Rogério, que era o mais assim, será e tá, ele falou, não, vamos. E eu trouxe o pastor Paulo aqui. E ele falou, irmão, é de Deus. Eu falei, amém. O Cleiton, todo mundo. Então eu falei, então vamos lá. A gente não tem dinheiro, mas tem Deus, então nós vamos. E nós viemos para cá. Eu não lembro quanto tempo foi a reforma. O Júnior trabalhou aqui ajudando na reforma. Sei que inauguramos o prédio em julho de 2010. E a igreja nunca mais parou de crescer. E passou a ser, para a glória de Deus, mas passou a ser uma referência na cidade. Passou a ser uma referência nessa cidade para a glória de Deus. E avançamos para muitos lugares, né? Carapicuíba, depois Santana de Parnaíba, São Vicente e assim por diante. Agora, com esse histórico, queridos, eu queria chegar num ponto muito importante que Deus tem falado muito forte no meu coração. E eu queria, nessa primeira reunião do Tadel aqui, ministrar a esse respeito. Deus não vai nos julgar pelos números, pelos projetos. Deus não vai julgar pelo tanto que nós trabalhamos ou deixamos de trabalhar. Porque, na verdade, nós somos filhos. E nós somos aceitáveis diante de Deus, desejáveis, admirados por Deus, porque nós somos filhos, não é pelo nosso trabalho. Por isso que o nosso trabalho, ele tem que partir dessa base. E para mim essa base chama-se descanso. O lugar de onde nós trabalhamos, parece antagônico isso, mas o lugar de onde nós trabalhamos é da posição de descanso que nós temos em Deus. Nós não fazemos isso para nos tornarmos agradáveis a Deus. Nós já somos filhos, nós já somos agradáveis a Deus. Foi essa convicção que Jesus teve logo no início do seu ministério, que o diabo veio tentar ele a fazer, faz isso, se atira daqui, mostra o seu poder. Ele já tinha convicção de que ele era filho. Ele era filho, ele não precisa fazer nada para provar a sua filiação. Então nós como igreja, nós somos a noiva de Cristo e ponto final. Então nós não temos mania de grandeza para colocar o nosso nome em algum lugar, porque o nosso nome não pode ir mais alto do que já está, porque a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais.
Então eu não preciso trabalhar para tentar levantar o meu nome, para ver alguém nos aplaudir, para ver alguém falar, oh, essa igreja, ou esse pastor, ou esse líder, ou esse supervisor. Nós não precisamos disso, nós já estamos no lugar mais alto que nós poderíamos estar. Então não é essa a nossa motivação. Mas tem um clamor, o Espírito Santo produz um clamor no coração dos filhos. Eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Eu quero que você leia para nós entendermos aqui esse clamor do Espírito Santo. Diz assim, 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha, queridos, o que a Bíblia está dizendo aqui. Nós fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. A nossa ligação com Deus passou a ser perfeita, sem interferência. A Bíblia fala que nós temos ousadia para entrar no trono da graça pelo novo e vivo caminho, o sangue de Cristo. Nós somos reconciliados com Ele. Amém. Ponto. Só que não é ponto, é vírgula. A Bíblia está dizendo aqui, nós somos reconciliados com Ele, mas agora os reconciliados receberam um ministério. Qual que é o ministério comum a todos os santos? O ministério da reconciliação. E a Bíblia Paulo vai mais longe, ele diz assim, é como se Deus estivesse gritando através de vós, reconcilieis com Deus. Então esse clamor, por que nós temos sonhos de crescer? Por que nós não vamos parar aqui onde nós estamos? Por que nós não estamos contentes, num certo sentido, com 3 cultos lotados, com os núcleos que estão por aí? Por que nós não estamos contentes só com isso? Porque há um grito dentro de nós, o próprio Deus está gritando, enquanto estiver uma pessoa, enquanto viver uma pessoa, que ainda não sabe que ela já foi reconciliada com Deus, que o preço já foi pago, que ela pode sair das mãos do diabo, que ela pode abandonar o inferno, que ela pode ser livre do pecado e se conectar com Deus, enquanto essa pessoa existir, vai ter um clamor dentro dos filhos, reconciliem-se com Deus. É para isso que nós existimos como igreja, é esse o clamor que está dentro de nós. Agora, queridos, como que isso vai funcionar? Esse clamor não é para gerar simplesmente um peso dentro de nós. Não é para gerar só um senso de obrigação dentro de nós. Mas eu quero terminar aqui mostrando para vocês uma palavra bem específica para esse momento que nós estamos vivendo. Eu contei o histórico aí de 92 até agora. Nós estamos em 2020, uma nova década. O novo ano está começando e nós precisamos buscar sempre a visão de Deus. Como Jesus fala, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Deus tem uma visão para nós, Deus tem uma visão para essa igreja, Deus tem uma visão para mim, Deus tem uma visão para você. E nós queremos andar nessa visão. Eu gosto muito, irmãos, da biografia póstuma de Davi. Paulo fala, ele menciona, repete o que está escrito nos Salmos, mas ele repete essa biografia pequena de Davi, que daria uma boa frase da lápide de Davi e da lápide de qualquer homem de Deus nessa terra. Eu vou demorar muito para morrer, possivelmente eu vou ver Jesus voltar, mas se por acaso eu morrer, e antes de alguém aqui, você pode saber que eu quero na minha lápide essa escrita, que está lá em Atos capítulo 13, versículo 36, quando Paulo fala a respeito de Davi, ele diz o seguinte: tendo Davi cumprido o propósito de Deus na sua geração, adormeceu. O histórico de Davi não é, Davi foi um rei, fez isso, fez aquilo, ganhou guerras, teve muitos filhos, não, ele cumpriu o propósito de Deus na sua geração, ponto.
Não é o número de coisas que ele fez, não é as horas que ele trabalhou. Eu tenho uma outra pessoa que eu admiro muito na Bíblia, que também tem a Bíblia não escreve muito sobre essa biografia póstuma dele, mas escreve sobre a curta vida que ele teve, que foi Estevão. A gente não sabe de um grande feito de Estevão. Foi um cara que morreu jovem, mas cumpriu o propósito de Deus na sua geração. É isso que nós buscamos. Mas para isso nós precisamos entender o propósito de Deus. Qual é a vontade de Deus? Eu quero que você abra comigo, nós vamos encerrar aqui com esse texto. Em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 26. Contando a história do nascimento, da anunciação do nascimento de Jesus a Maria. Versículo 26 diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar: o que significa essa saudação? Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Vamos dar uma pausa aqui. Pense só na vida dessa mocinha, adolescente, prometida em casamento, mas ainda não tinha se casado. E ela ouvia algo como isso, uma promessa, um propósito como esse. A expressão dela representa muito aqui a expressão humana. Porque quando Deus fala de um propósito, a nossa tendência humana, porque o propósito de Deus sempre é um propósito maravilhoso. E se vem de Deus, eu com certeza, escuta isso que eu estou dizendo, se vem de Deus, com certeza, Ele vai ser maior do que aquilo que a gente dá conta de fazer. Às vezes a gente quer fazer o projeto de Deus, mas a gente quer desenhar esse projeto de acordo com as minhas condições e as minhas forças. Para isso eu não precisaria de Deus, para isso eu não precisaria de fé. E foi exatamente o que Maria questionou, falou: como vai acontecer isso? Porque ela estava pensando nas suas possibilidades. Ela fala: não dá para eu ficar grávida, não dá para eu ter um filho, nem relação com homem eu tive, e eu não tenho marido ainda. Era uma resposta natural, mas qual foi a resposta do anjo para ela? Versículo 35, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então Deus está dizendo aqui para Maria, nesse episódio, Ele está dizendo o seguinte: o propósito de Deus é liberado por Deus, pela boca de Deus, é a palavra de Deus. Agora, guarde muito isso. Eu vou falar isso aqui, vou falar isso muitas vezes ainda. Mas a palavra de Deus, ela vem em si mesma, carregada de poder para cumprir aquilo para o qual ela foi liberada. E o anjo estava dizendo isso para Maria: Maria, pera lá, não preciso de nenhum arranjo seu. A palavra de Deus já foi liberada. E essa palavra contém em si mesma o poder, a habilidade de realizar o que Deus está dizendo. Então, se é assim, então qual era o papel da Maria? Ela entendeu isso no próximo versículo. O versículo 37, o anjo ainda continua dizendo: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Por que o anjo está dizendo isso? Exatamente porque a palavra vem carregada de toda a habilidade que é necessário para que o poder e para que a vontade de Deus se complete. Não há impossíveis para Deus.
Não há impossíveis para Deus. Aí a resposta de Maria foi, versículo 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo falou: é isso aí, yes, bye bye. O que Maria estava dizendo? A resposta dela para Deus foi consagração. Deus, o Senhor tem esse projeto? O que o Senhor espera de mim? Consagração. Consagração, queridos, não é uma força de vontade sobrenatural. Sabe o que é consagração? É rendição ao propósito de Deus. Foi o que Maria disse: assim seja. É isso que o Senhor quer? Eis-me aqui. Consagração. Então o propósito de Deus é como uma semente que em si mesmo já tem o poder para a realização desse projeto. Mas a semente precisa de uma terra. Precisa de uma terra. E Maria foi essa terra onde a semente de Deus foi plantada e germinou. Então isso é consagração. E consagração significa o seguinte, queridos: uma terra que é consagrada, por exemplo, para o plantio de arroz, não dá para plantar eucalipto. Porque o eucalipto vai roubar toda a água que o arroz precisa. Então a terra foi consagrada para o arroz. Então ela fica separadinha, é o arroz que vai ser plantado lá. Eu quero dizer para você, nós como igreja, você como membro da igreja, nós fomos consagrados como incubadores dos sonhos de Deus. Se você tem um emprego, se você tem uma família, se você tem uma casa, se você tem um carro, ou se você não tem nada disso, você está esperando ter. Tudo isso faz parte dessa terra, onde vai germinar o propósito de Deus. Onde o reino de Deus vai expandir e vai crescer. O que nós precisamos? Qual que é a resposta que nós devemos dar para Deus então? Assim como Maria: eis-me aqui, a serva do Senhor. Eu quero te convidar a ficar em pé e te fazer um convite nessa noite aqui, nessa reunião.